embalos do sábado à noite, a gente reúne a família para um bom papo. E quem vai comandar esse agito chega chegando. Lá vem ela. Boa noite, Amanda. Boa noite, gente! Sejam muito bem-vindos aqui à nossa... Hoje não é uma sala de estar, hoje é uma mesa maravilhosa, um balcão que receberá mulheres incríveis, empreendedoras, prósperas, gente que tem o que falar. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher, já fica aqui todo o nosso carinho, todo o nosso respeito a você, mulher, a você que todo sábado nos acompanha aqui, nos acompanha também nas redes sociais, que é presença constante aqui na nossa vida, nos nossos conteúdos, que você tenha um dia amanhã muito feliz e que você aprenda bastante no programa de hoje. E aí, o que eu posso falar sobre você, mulher? Sobre mim? Ai, a mulher. A mulher, gente, é um universo dentro dela mesma. Ela é frágil. Ela é frágil sim, mas só para quem olha de longe, que confunde fragilidade com fraqueza. Porque dentro dela mora uma força que move montanhas. Ela é forte sem deixar de ser doce. É segura, mas também tem seus momentos de silêncio e de colo. É verdadeira, é intensa, é inteira. A mulher vive muitas jornadas em um único dia. Ela acorda antes de todo mundo, organiza a casa, cuida dos filhos, trabalha, ganha dinheiro, empreende, lidera, ama e ainda encontra um jeito de sorrir. Ela dá conta de tudo e quando não dá, aprende, se reinventa, recomeça. Ela é essa mistura linda de independência com feminilidade, de coragem com delicadeza, de raça com sensibilidade. Ela pode ser a CEO da própria história e ao mesmo tempo ser o abraço mais acolhedor que existe. Ser mulher é conseguir fazer um pouco de tudo e ainda fazer bem feito. É espelhar valor em cada atitude, em cada escolha, em cada não que protege e em cada sim que constrói. A mulher não precisa provar nada para ninguém. Ela já é potência, ela já é luz, ela já é inteira. Bem-vindas, o programa hoje é para vocês. E a minha primeira convidada, gente, é chefe empreendedora, referência na gastronomia brasileira, venceu desafios, abriu os caminhos e ensina e inspira outras mulheres a liderar com propósito. Ela é reconhecida hoje como a rainha dos botecos. Bem-vinda, Mari Orbach. Tudo bem, Mari? Olá! Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. Parabéns já desde hoje pelo Dia da Mulher. Parabéns Obrigada, também. viu? Mais uma vez. É a sua segunda vez aqui? Isso, Ou terceira? Segunda? minha segunda vez. E Coisa muito obrigada boa. pelo convite. Mais uma vez, lisonjeado de estar aqui com você, Amanda, que é a nossa referência nesse universo feminino. Muito obrigada, é um prazer todo meu. E ó, ela vai papear muito com a gente, vai dar dicas, aliás, as três vão dar dicas para você que está querendo empreender, para você que está querendo, né, mudar um pouquinho a tua vida, ter um plano B ou reinventar. Mas ela também trouxe guloseimas deliciosas pra gente, Isso. né? Trouxe comidinhas de boteco, né, para representar esse meu universo, ainda mais uma mulher inserida nesse universo Tão masculino. tão masculino, mas que graças a Deus estamos rompendo barreiras. Em tudo, né? Em Graças tudo. a Deus. Daqui a pouco você me conta tudo que você trouxe. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. A próxima convidada transformou beleza em ciência, gestão e propósito. Ela é empreendedora há mais de 23 anos, referência em inovação no mercado cosmético e prova que sucesso também exige equilíbrio emocional, lógico. Bem-vinda, Andréia Garcia. Tudo bem, Andréia? Boa noite, querida. noite. Parabéns a você também. Obrigada por estar aqui, viu? A Andréia tem uma história linda que vai contar pra gente daqui a pouquinho. Sim, com muito obrigada produtos pelo convite, especiais. Amanda. Tô muito feliz de estar aqui, gente. Vai ser incrível. Vai mesmo. Fica à vontade, viu? Obrigada. Nosso bate-papo. Olha, ela é uma amiga querida, é símbolo de reinvenção, liderança feminina. A gente, da bancada dos grandes telejornais ao empreendedorismo. Ela transformou desafio em propósito, impacto positivo e tem muita história para compartilhar com a gente. Analice Nicolau. Tudo bem, Analice? Boa noite. Parabéns também, né, pela sua jornada. Para nós, Para né? nós. Para todas nós. Obrigada por estar aqui com a Eu gente, que viu? agradeço, Fica à Amanda. vontade. Olha, é muito especial quando a gente pode reunir mulheres que têm o que contar. Porque todas nós vivemos as nuances, né? De ser, como eu disse na abertura do programa, frágil, forte, de saber se posicionar, de ter o nosso trabalho, de ser boa mãe, boa esposa, boa em tudo que fizermos. E que também, gente, não precisa ser sempre assim, né? A capa da Mulher Maravilha não precisa estar sempre nas nossas costas. A gente pode, sim, ter dias de luz, de sombra, chorar, ter fragilidade, pedir ajuda. Isso faz parte do ser humano, né, Mari? Isso, principalmente nós mulheres, né, Amanda?
E a gente também tem essa mania de querer colocar muita carga em cima da gente, querer dar conta de tudo. E a gente só tem que equilibrar os pratinhos, principalmente quando a gente é mãe, né? Eu tenho duas crianças pequenas, aí leva para a escola, vai para casa, tem que dar conta, né? Daí mais 4 bares. Como a gente vai dar conta de tudo? Na verdade, a gente não vai dar conta de tudo. A gente só vai equilibrar. E está tudo bem. Num dia vai dar tudo certo, no outro talvez não. Mas está tudo certo. É verdade. Mas isso só com a maturidade que a gente aprende, e né? com leveza, né? Isso. É ter um pouco de leveza para encarar. Eu sempre digo assim, quando eu começo assim, muita coisa, falo, bom, primeiro, o ótimo é inimigo do bom. Eu vou fazer como der certo. O importante é fazer. Né? Não está perfeito como eu queria, mas o importante é fazer. E assim, pegar mais leve com a gente também, né, Analice? Analice, eu queria começar falando um pouquinho contigo sobre um assunto que é muito pertencente a muitas mulheres, que é a transição de carreira. Né? Essas mulheres que trabalharam, sei lá, num banco 40 anos, depois não quiseram mais, tiveram burnout, ou quiseram simplesmente parar para casar, ter filho, viver uma outra vida, recomeçar, ter um plano B de carreira. Você teve essa transição, né? A Analice é maravilhosa, a gente acompanhou ela em tantos telejornais aí pela TV, na frente das câmeras. E hoje você trabalha também atrás das câmeras. Hoje é o braço maior do seu trabalho, né? É o braço maior. Até é bom nós falarmos isso, né? De essa cobrança, essa autocobrança que nós mulheres temos pela perfeição. Né? E quando nós entendemos que não existe perfeição, quando nós sabemos que nós podemos ser nós mesmas, né? Com a essência, com a feminilidade, só que o mundo, ele tenta tirar isso de nós. Né? E eu acho que é essa responsabilidade de olhar para isso mesmo agora, para as mulheres. E eu digo que eu vivo essa transição desde quando eu saí nova lá de Blumenau, Santa Catarina. Estou há mais de 25 anos aqui em São Paulo. Então, assim, foi uma carreira dedicada ao jornalismo, onde eu pude aprender, onde eu pude me reinventar. Né, para quem não tinha muita esperança lá na cidade. Então, eu acho que isso vem se transformando. E a transição, todas nós vivemos isso. Nós vivemos na adolescência, nós vivemos na maturidade e também depois dos 45, quando começam as transformações realmente, que eu digo que essa que é a transição verdadeira, onde a gente realmente se conecta com a gente mesma. Mas por que você como foi essa virada de chave para você? Tipo assim, você estava na TV e aí você, de repente, saiu do teu último trabalho. E aí você falou, e agora? Eu tô te falando isso porque é um papo que a gente tem muito, né? Ótimo. É muito difícil quando você tem uma profissão que você depende de alguém. Eu dependo de alguém me contratar, eu dependo de alguém, um diretor de TV gostar do meu trabalho, de o dono de uma empresa me chamar para um evento. Isso. E aí tem um momento que a gente quer pegar essa rédea e dizer, não, eu tenho um negócio meu. Se me chamar, se não chamar, tá tudo bem, eu tenho o meu negócio. O que vier a mais é lucro. Não, e eu vou falar uma coisa, Amanda. Eu sempre sonhei em ter um negócio meu. Então, quando eu vim para o SBT, eu pensava lá na frente. Eu pensava assim, quando eu sair do SBT, como que vai ser? Eu saí do SBT, eu saí da TV, mas a TV não saiu de mim. Então, esses últimos 5 anos foram do quê? De uma desconstrução daquela Analice que foi um personagem criado para estar ali na TV, para hoje esse reencontro com essa mulher madura. Então, essa transição ela vem lá de trás, sempre a gente buscando algo novo. E o empreendedorismo ele faz isso, porque nós mulheres nós nascemos com isso. Com a vontade de empreender. E não é porque nós queremos ficar conhecida, é porque nós queremos trazer sustentação para a família. Nós queremos dar um colo para essa família, para que ela possa, né, viver o seu sonho também. Só que em determinados momentos nós precisamos entender que esse sonho é nosso e ninguém vai fazer por nós. Então, foi difícil sair da TV. Hoje, eu não me vejo mais na TV. Então, assim, a oportunidade que eu tive nesses últimos 5 anos, que foi meter a cara mesmo e ir atrás. Fui contratada por grandes empresas, entendeu? Fiz assessoria de imprensa, relações públicas, estimulei empresários e empresárias do Brasil e de fora também a alcançarem o seu espaço. Porque eu entendi o quê? A minha comunicação, eu comuniquei durante muitos anos para os outros. Agora eu preciso comunicar para essas pessoas também. E ser uma porta-voz para eles, dando espaço para eles, que é muito difícil de nós conseguirmos.
Sem dúvida, sem dúvida. Olha, a Andréia tem uma história muito interessante. Ela estava me contando aqui um pouquinho do começo dela. Ela tem uma empresa de cosméticos, shampoo, condicionador, creme, máscara capilar, enfim, para cabelos cacheados, ondulados, loiros, morenos, lisos. E ela estava contando um pouquinho desse começo, que foi muito curioso. Andréia, você é de São Paulo mesmo, é natural de lá? Sou de São Paulo mesmo. E eu queria que você falasse assim, primeiro, como que surgiu a ideia de criar um shampoo? Ela criou um shampoo, gente, que depois foi um estouro, mas para ela criar esse shampoo tem toda uma história. Por que criar um shampoo? Por que não criar, sei lá, uma marca de esmalte, qualquer outra coisa? Então, eu ingressei na área da beleza aos 16 anos. Fiz um curso porque eu gostava muito. Meu pai era contra porque ele dizia que eu tinha que ser contadora. Era o objetivo dele. Mas eu já gostava muito da área da beleza. Eu gostava de mexer no meu cabelo. Então eu ingressei. Fui fazer esse curso. Disse que era por hobby. E estamos aí 23 anos depois. Vivendo o nosso hobby, né? Mas em 2016, eu tinha um salão pequeno num bairro aqui de São Paulo. E eu precisava me desenvolver emocionalmente. Eu tinha muitos traumas, muitos problemas emocionais por conta da família, ambiente em que eu fui criada, com muita violência. Até isso que o tema é mulheres, né? Então eu acho que a minha força de empreendedorismo nasceu disso, de não querer ver a minha vida ser igual à da minha mãe, por exemplo. Então, isso me despertou essa força. Só que, quando veio a minha vida adulta, eu percebi que, emocionalmente, eu estava destruindo relacionamentos. Não era só relacionamentos amorosos, mas relacionamentos com todas as pessoas. A criação da minha filha estava ficando diferente e conturbada, e eu não queria que ela vivesse a mesma coisa que eu. E aí, eu tive acesso a treinamento de autoconhecimento e descobri que existia uma pessoa nos Estados Unidos que dava um treinamento que transformava vidas. Tá bom, mas como que eu vou para lá? Mal estou conseguindo pagar a parcela do meu carro, que quando desliga, ele tem que orar para ele ligar. Então, ele vai ligar só a hora que ele quiser. E aí, eu pensei, bom, eu tenho que arrumar alguma coisa para vender, mas tem que ser alguma coisa que faça sentido com a minha vida e para que eu possa vender para as clientes que eu já tenho hoje. Então, eu tinha esse salão, já tinha um número de clientes considerável, mas era um salão muito simples, onde eu cobrava muito baratinho pelos meus serviços, mas era o que me mantinha. E aí, tem uma amiga que é química, Renata, liguei para ela, e aí tinha tido essa ideia, porque eu sempre tive problemas dermatológicos, psoríase no couro cabeludo, no corpo, e não era qualquer shampoo que se adaptava ao meu cabelo, meu couro cabeludo. Eu falei, nossa, se eu criasse um produto mais vegetal possível, mais natural possível, eu vou resolver um problema meu e de muitas clientes que às vezes sentam na minha cadeira e não sabem o que fazer. E aí eu falei para ela, falei assim, eu tive uma ideia que vai deixar a gente milionária. Você quer ser minha sócia? E aí ela falou assim, amiga, eu acho linda as suas ideias, mas eu não vou querer ser sua sócia, não. Mas, para te ajudar, eu te ensino a fazer fórmula. E aí eu falei, com certeza, quero aprender. Ela me ensinou. E aí eu fiquei 3 meses formulando. Nesse momento eu já tinha esquecido que eu queria fazer um curso nos Estados Unidos. Eu só precisava desenvolver um shampoo. E aí eu comecei. Eu fiz 1.368 fórmulas, lavei 1.368 vezes a minha cabeça, sequei essa mesma falou que ela trabalhava de dia no salão, gente, aí à noite ela chegava em casa e ficava a noite toda, às vezes lavava o cabelo 8 vezes, porque fazia 8 fórmulas diferentes e tinha que ficar testando. Exato. E nada ia dando certo. E as amigas, nada para testar nelas. Não, aí o que acontecia? Durante o dia, como eu tinha amostra ali, às vezes eu testava e testava na minha filha, minha mãe trabalhava ali no salão, a manicure... Enfim, e assim eu fui fazendo, mas em tese, todas as noites era quando eu fazia, porque durante o dia, essa saga de ser mulher e mãe, claro, eu tinha que trabalhar, Raquel tinha a escola, ela chegava, eu tinha que fazer lição de casa com ela, era uma coisa que eu não abria mão, porque eu lembro, eu estava evoluindo como mãe, e eu queria que realmente nada marcasse ela quando chegasse na vida adulta, como eu fui marcada. Sim. Então, eu fazia lição de casa, colocava ela para dormir, jantávamos juntas, dava banho, nenenzinho dormir, e aí eu ia para o meu laboratório cozinha e foi fazia no 1300 e quanto que deu certo? 68. 1368. E como que você soube que deu certo? Porque eu precisava que o produto ele lavasse, deixasse o cabelo bem limpinho, mas ao mesmo tempo o cabelo solto e bastante brilhoso, sem que eu sentisse uma irritação no meu couro cabeludo. Então, conforme eu ia formulando, e a ideia inicial era que ele ficasse um shampoo em barra. Mas todas as vezes que eu deixava ele em barra, o cabelo ficava horrível.
E aí eu cheguei num meio termo que não ficou nem em barra e nem líquido. Então ele ficou um shampoo pastoso. E aí foi onde eu ia ajustando a fórmula, cada milímetro ali na planilha que eu mudava de um componente, o resultado já era diferente. Então, no dia que deu certo, foi quando eu falei, eu fazia sempre em torno de 7, 8, porque dava ali 3 da manhã, 2h30, eu já estava bem cansada. Dia seguinte, tinha que levar a criança para a escola, atender as clientes do salão. E aí, depois de 3 meses, eu falei, gente, se eu ficar nesse negócio toda noite, eu perco o raciocínio, aí eu volto, mesmo que está tudo planilhado, eu me perco. Não, hoje eu não vou dormir enquanto não sair esse negócio. E aí, assim, eu fiz. Aí, na 15ª fórmula, foi que deu certo nessa noite. Ah, meu Deus. Mas tem muita coisa ainda para acontecer, viu? O nome do shampoo, como tudo rolou. Ainda tem coisa para acontecer. Daqui a pouco você acaba de contar o resto. Eu tô curiosa, imagino quem tá em casa. Mari, você tá trazendo um pouco da comida de boteco aqui pra gente. Essa é uma coxinha de pernil, que é o carro-chefe dos nossos bares, né? Você tem 4 bares hoje? Isso, 4 bares na Zona Sul de São Paulo. E essa se tornou o petisco mais vendido, onde a gente vende mais de 5.000 unidades de coxinha por mês. Nossa, que gostoso. E é diferente porque ela é de pernil, né? E ela é sem massa, depois a gente vai abrir para o pessoal que está em casa ver. E a gente vendia coxinha de frango, aí também, sempre, acho que empreendedor, a gente tem um mosquitinho que fica falando com você, não, mas você tem que ser diferente, tem que sempre inovar. Criar uma coisa nova. Aí eu falei, meu Deus, mas vamos fazer de quê, né? Aí começou aquela onda das coxinhas e São Paulo é a capital da coxinha. E eu tinha que me diferenciar com algum produto, tinha que ser um carro-chefe. Porque imagina a Amanda, 8 horas da noite, num sábado chuvoso, falar assim, meu Deus, eu tenho que ir no Bar da Mari para comer aquele petisco. Eu ficava pensando, qual vai ser o petisco que eu vou tirar, né, alguém de casa para ir no meu bar. Aí desenvolvi a coxinha de pernil, porque também estava em alta, carne suína, e aí ficou maravilhosa, incrível. Você vem de uma família ligada a bares, restaurantes? Não, vim de uma família bem tradicional, todo mundo normal, que eu brinco. E por que você foi para esse caminho? Porque, né, mesmo que goste de gastronomia, poderia ter tido várias vertentes. Isso, eu venho de uma família italiana, né, que eu morava no Rio Grande do Sul, então eu aprendi a cozinhar muito com a minha avó. Minha avó nunca trabalhou fora, sempre cuidou, né, minha avó tinha 10 filhos, tinha que ficar em casa cuidando dos filhos, e era aquela italiana mesmo, que fazia massa, fazia pão, e eu cresci naquele universo não de restaurante, mas da gastronomia da minha avó. Então, todo domingo era aquele almoço de vó, e aquilo sempre me chamou atenção, sempre. Enquanto todo mundo ia brincar, eu queria ficar na cozinha com a minha avó, com a minha mãe, vendo as receitas, e aquilo me encantava. Então, eu não vim de uma família que tinha negócio de gastronomia, mas era totalmente ligada à comida. E aí, depois, aos 18 anos, aí meus pais morreram, eu tive que ir para o Rio de Janeiro com a minha irmã. Aí a minha irmã casou com uma pessoa que já era ligada à gastronomia e restaurantes, né? É o destino, eu sempre brinco, gente, quando eu já fui pulsar, assim, ó, você vai ser da gastronomia. Aí que eu fui para esse ramo de gastronomia. Aí você começou trabalhando nesse restaurante? Isso, junto com a minha irmã. E aí fui desenvolvendo, aí eu era muito tímida. E aí não gostava de ficar em atendimento nem nada, né? Aí onde eu fui para a cozinha, porque era a minha zona de conforto. Sempre foi, mas eu sempre gostei de criar, eu sempre gostei de fazer comida. Aí eu falei, gente, é aqui que eu me acho, é aqui que eu gosto. O que eu gosto de verdade é estar aqui, nessa pressão, que cozinha é muita pressão, claro, né? Imagino. É um ambiente mais pesado, é um ambiente muito masculino. Agora que a gente está mudando isso, mas sempre foi um ambiente super masculino, né? E aí eu falei, mas é aqui que eu gosto, é disso que eu gosto. É calor, é pressão, é aquela loucura toda, mas é aqui, eu tenho que estar aqui dentro. E aí eu me desenvolvi dentro de uma cozinha. Até aí, com o teu cunhado, tal, nesse processo todo. Isso. E aí depois, eu conheci o meu marido, né? Eu conheci meu marido, e aí a gente tinha que montar alguma coisa. Ele veio para São Paulo porque ele é publicitário, e eu tinha que montar alguma coisa porque eu tinha que sobreviver em São Paulo. Aí ele também sempre teve uma veia muito empreendedora, aí juntou, né, os dois, pronto. E aí fizeram o primeiro bar, que chama Garota da Vila, que fica na Vila Olímpia. E depois do Garota da Vila, né, a gente ficou 5 anos girando no vermelho, passando muitas dificuldades mesmo. Olha, bastante. Mas muitas dificuldades, até a gente conseguir dar a volta por cima. E aí depois, em 2017, a gente montou 2 bares de uma vez só. Que legal.
Quando a gente deu a volta por cima, a gente deu mesmo. Quando a empresa, assim, ela 2 tá anos, né? a dar certo ou dar errado. São Isso. 5 anos. Vocês ficou 5 anos no vermelho e ainda deu certo. Olha Insistindo, isso. É uma né? história de super superação. É isso. É E é isso que a gente quer insistência. passar para você de casa. Insistência, Não né? desistir, não importa quanto tempo dure, Não, né? é. Descobrir o seu diferencial, o que te faz diferente de outras pessoas no seu trabalho. E também, assim, como começar a empreender? E se você não tem dinheiro, porque um pouco de investimento tem que ter quando você inicia um empreendimento, Isso. né? E se não tem o dinheiro, como que a gente pode fazer? Nós vamos saber tudo isso no próximo bloco. Agora nós vamos provar aqui esta coxinha famosíssima de pernil. E daqui a pouco a gente conta pra vocês como foi. Saúde, meninas! Um brinde a nós, mulheres. E esse brinde se estende a você de casa também. Saúde! Até já, gente! Estamos de volta em sábado. Obrigada pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Todo sábado, 7h30 da noite, nós estamos aqui na TV Aparecida, sempre com conteúdos importantes, com um programa feito com muito carinho para você que está aí do outro lado, tá? E quando o programa termina, ele já sobe para o YouTube, a gente tem lá toda uma playlist com todo o conteúdo, todas as edições aqui do nosso programa. E hoje nós estamos no especial Dia Internacional da Mulher. Parabéns a você, obrigada, mulher, né, pelo teu carinho, pela tua força, pela tua companhia aqui nas redes sociais também. E eu tenho uma felicidade em compartilhar um assunto com vocês agora, um agradecimento também muito grande. Esta semana eu me lancei empreendedora, meninas. Que é maravilhoso, né? Eu entendo perfeitamente as nuances do que vocês estão falando. A gente tem o nosso trabalho em TV, em eventos e tal, mas eu sempre tive sempre muita vontade em ter um negócio, em empreender, em ter um propósito maior. Então nasceu a Afrançoso Acessórios, que é uma empresa, minha empresa de acessórios, onde você tem joias, semijoias, acessórios vibrantes, de luxo, peças lindas, criadas, tem peças autorais, tem peças criadas para enaltecer o brilho dessa mulher que eu tanto acredito. Essa mulher que reflete essa luz, essa mulher protagonista, né? Empoderada, que chega nos lugares com personalidade. São acessórios de muita atitude, de muita personalidade. São coisas bonitas. Hoje eu trago um pouquinho da linha para vocês. Nós temos mais de 300 peças. E, enfim, eu espero que você possa estar comigo também nessa jornada. Nós temos o nosso Instagram, que é o Afrançoso Acessórios. Lá tem um link de vendas e vai ser muito bom poder ter você também reluzindo coisas boas. E eu estou muito feliz, né? A gente lançou exatamente nessa Semana da Mulher e eu acho que faz tudo sentido. A gente ia lançar em janeiro, teve um atraso, e aí ia lançar no Carnaval, também não deu. E aí eu falei, gente, calhou de ser na Semana das Mulheres, e eu falo muito para mulher, né? Mesmo dentro do meu trabalho. Então, nada é coincidência, né? Não, Tudo... não existe coincidência. Não existem coincidências. Então, foi feito especialmente para você, mulher. Falando em empreender, eu senti na pele agora que empreender é assim, a gente tem os nossos sonhos, a gente quer buscar diferenciais, ela tinha uma necessidade capilar, ela foi atrás, eu tinha coisas que eu amava, que eram muito a minha verdade, que eu queria passar para frente, eu presenteava amigas, eu ia nos lugares, eu ficava enlouquecida, sempre foi uma verdade. Você pegar uma foto minha de 20 anos atrás, você vai me ver com um brincão ou com uma joinha, você vai me ver sempre com muita coisa, porque eu acho que um acessório transforma um look, transforma uma mulher. Mas assim, para começar, não é tão fácil. E aí essa mulher que está nos assistindo aí do outro lado, nós estamos aqui entre empreendedoras. Então, principalmente vocês que têm já anos de construção disso. Como começar? Eu tenho que ter um dinheiro reservado, eu tenho que vender o carro, vender a casa, emprestar dinheiro do banco, porque eu preciso de um investimento inicial. Né? Você tem que comprar as fórmulas para fazer seu shampoo, o seu potinho, você precisa, de repente, contratar alguém. Enfim, são muitos braços. Então, eu queria, quem quiser, pode começar. Vamos lá, então, né? Eu acho que assim, Amanda, quando nós queremos empreender, é algo que nós não conseguimos, muitas vezes, explicar. Por quê? Porque é um movimento que vem de dentro para fora. Eu preciso fazer, parece que o corpo anseia por isso, né? Não sei se aconteceu isso com vocês também, mas comigo aconteceu. Eu venho de uma família mais humilde de Santa Catarina e quando eu entrei na TV, que foi para participar da Casa dos Artistas, ali eu vi uma possibilidade gigantesca. Eu poderia ficar mais alguns dias, então eu fui estratégica também, mesmo que na época inconsciente, mas hoje eu vejo que eu já cuidava da estratégia lá atrás.
E quando eu saí da Casa dos Artistas, que eu saí com uma grana por ter ficado durante 23 dias, a primeira coisa que eu quis foi o quê? Chegar em casa para minha mãe e para o meu pai e falar: vamos fazer algo nosso. Meu pai e minha mãe estavam desempregados na época, minha mãe tinha confecção, trabalhava para a família, meu tio faleceu, todos ficaram desempregados, entendeu? E ali eu vi aquela oportunidade. Mas o que nós vamos fazer? Na época, eu modelava em Santa Catarina, então eu fotografava muito roupa de ginástica, lingerie, tudo. Muitas empresas ali da região de Blumenau, como a Hering, de Brusque também, eu trabalhei muito para eles. E eu gostava muito de roupas de ginástica, eu sempre fui adepta ao esporte, eu fui jogadora de handebol durante 10 anos, quando era pequena, dos 10 até quase os 20. E vi ali a possibilidade, então nós começamos, como você, né? Foi fazer o teste, foi fazer tudo, então nós fazíamos testes com as roupas, com a poliamida, justamente para quê? A mesma peça que servisse em mim, na época eu tinha 22 anos, tinha que servir na minha mãe, e tinha que servir em mais uma pessoa bem magrinha. Então, nós vamos fazendo testes. Nós vamos fazendo testes com nós mesmos, com o nosso sonho. Nós vamos testando o nosso sonho. E foi isso que foi acontecendo. Na época, nós abrimos a empresa, foi sucesso no Brasil, ficou, né, no ar aí, vendendo já pelo digital durante 7 anos. Então, assim, a gente conheceu o Brasil inteiro, mulheres do Brasil inteiro. E elas usavam as roupas de ginástica. Então, ali, só que nós paramos. Por quê? Teve um problema de saúde e tudo no meio do caminho, vamos parar. Eu continuei na televisão, mas sempre com aquela coisa impaciente, aquela vontade de fazer algo novo, de fazer alguma coisa. E daí a gente entende o propósito. De você estar aberto, e você sabe agora muito bem disso, com o lançamento das joias, que nem sempre vai ser no seu tempo. Sim. Vai ser no tempo que Deus quer. Sem dúvida. Então esteja preparado para o presente que Ele vai dar. E poder representar a nossa verdade é muito importante, né? É muito importante. Eu fico pensando. E eu pensava muito isso. Eu quero dizer um negócio, mas o quê? Sapato? Não, eu acho legal, mas não. Tal coisa, tal coisa. Não tem que ser uma coisa que você seja apaixonada, que o hobby vai virar o trabalho. Ó, antes da gente continuar a nossa conversa, eu só vou dar o start aqui da Mari. Bom, primeiro, gente, dizer pra vocês que a gente já comeu 5 bolinhos aqui no intervalo. Coxinhas. Eu vou a nossa coxinha. É uma coxinha de pernil que é maravilhosa. Ela tem o gosto do bom pernil. Isso, é um sabor bem leve. É muito leve, Inclusive, gente. a Andréia perguntou, mas parece frango, né? Exatamente isso, porque a gente não tem gosto pesou forte. muito no sabor para ficar bem suave. E ela é uma coxinha bem leve porque ela é sem massa. Então, quando você come, por isso que dá vontade de comer 5 ou 6 coxinhas, né? Porque a gente empana... É todo o recheio Isso, da ela carne. não tem aquela massa. A gente empana diretamente no pernil desfiadinho. Ah, boa. Que delícia. E aí, só para Boa. continuar, que vocês estavam falando em empreendedorismo, o meu primeiro negócio foi aos 8 anos de idade, vendendo sacolé na porta da minha casa, porque eu queria muito um patins, aquele patins que era de botinha branca. Sim. E na época minha mãe não podia, minha mãe era separada, tinha 3 filhos, e ela me deu um outro que era, eu não lembro como chamava, era um outro mais simplesinho. E aí a minha mãe falou do patins, né? Ela falou assim, no Natal do ano que vem, com certeza eu te dou. E aí eu sempre tive esse dote, fazia bolo para pagar viagem, essas coisas, minha avó me ajudava, brigadeiro. Aí eu tive a ideia de fazer os benditos sacolés. Aí vendi o sacolé no primeiro verão, 3 meses depois foi dezembro, janeiro e fevereiro. Em março eu já tinha o dinheiro para comprar o patins dos sonhos. Olha, gente, aí foi meu coisa primeiro linda. negócio, É muito com legal, 8 né? anos. É muito legal. Com 8 e olha, eu vou anos. dizer a vocês, não tem o que pague esse tipo de depoimento, esse tipo de experiência. Né? Hoje a gente acaba, quando tem filhos, é tudo muito mais fácil. Tem uma frase que diz, não é bom ser infeliz, mas é importante já tê-lo sido. Isso. Porque você tem um outro olhar para a vida, né? Isso, e aí também, claro que é muito importante você começar com um capital de giro. Foi isso que dificultou o nosso começo lá 5 anos atrás do Garota da Vila, né? Que a gente fez um plano de negócio mal estruturado, 2, que a gente era jovens, a gente não sabia ainda o que era um plano de negócios, né? A gente orçou, sei lá, X foi 3X.
né? A gente gastou em obra, em material, e é muito importante. Mas hoje, com a facilidade, principalmente da internet, você pode começar com pouco, vendendo bolo, vendendo brigadeiro, e de repente você expande. Então, assim, tá com pouco, Você cria vai com seu esse próprio pouco. capital, né? Isso. Sim, foi Sabe? assim que aconteceu Reinvestindo, comigo. né? Vai criando e Vai, reinvestindo. só vai. Eu sempre falo para todas as mulheres, eu falo, gente, vocês querem uma segunda fonte de renda? Só vão. Com a cara e com a coragem e insistência. Porque uma vez me falaram isso no empreendedorismo, que a gente tem mais desistentes do que pessoas fracassadas. E é exatamente isso. Porque se a gente não tivesse persistido, e que muitas vezes, mas muitas vezes, a gente chegava em casa e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Eu falava, meu Deus, não vai dar certo. E aí meu marido, vai, claro que vai. Tu já não chegou até aqui? Amanhã é só mais um dia, vamos viver o amanhã, vamos viver. E aí, se a gente não tivesse insistindo, a gente não estaria aqui hoje. Então, é insistência, insistência, insistência. É não isso. desistir. É não Acho que é a desistir. palavra do empreendedorismo. persistir. Vai ter não, Insistência. vai dar e errado. Todos os Persistência dias, e disciplina. Isso, muita Persistência e disciplina, muita disciplina. E Essa uma coisa é que a é bacana fórmula. nós falarmos, Amanda, que assim, pode começar, né, com capital ou não, né, pela vontade, pela coragem, mas lembrar que vai ter que parar para fazer o exercício de casa. Eu sempre falo isso para os empreendedores, porque hoje nós, querendo ou não, nós somos os gestores e também o criativo. Então, como que nós criamos se nós temos que cuidar das contas? E foi isso que também a gente vem transformando no marketing. Eu até agradeço, falando de maridos, de esposos. Por quê? Porque nós somos emocional. Então, nós sempre vamos trazer esse olhar emocional. E os homens vêm com o racional. Então, peraí, aqui tem que olhar isso aqui. Então, quando você muda essa chave de não ir só pelo impulso, e sim fazendo a gestão do próprio negócio, você automaticamente você se sente livre para você ser quem você veio ser realmente. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente precisa muito dessas pessoas que apoiem a gente, principalmente. Você ter uma pessoa do seu lado que te impulsiona faz toda a diferença. Porque quando você está pensando em desistir, tem aquela pessoa que serve, sabe? Como teu degrau, que te ajuda, que nem o meu marido. Eu sempre falo, gente, dezembro é aquela loucura dos bares cheios. Aí tem, fora ser cozinheira, né? Que eu nem gosto muito desse título, chefe de cozinha. Eu adoro quando falam cozinheira. Tem tudo isso, essa coisa que eu resolvi, né, botar na cara e a coragem e ir também para mídia. Aí, em dezembro, aquele monte de programa, aquele monte de... Aí ele carregando caixa, te ajudando, e tu fala, meu Deus, só uma pessoa muito importante mesmo e que te quer ver lá no alto para aguentar essa rotina toda que a gente tem. Que no dia que você está quase não acreditando em você, ela vai e acredita mais do que você. Isso E mesmo. isso te dá força, né? Não tenha dúvida. Ela está nos servindo agora, gente, mais uma comida que faz parte lá dos bares e restaurantes dela. É um picadinho. Isso, é um prato bem aquele PF mesmo de boteco, que agora está super na moda, né? Vários chefes, inclusive renomados, estão abrindo botecos porque descobriram o quê? Todo mundo quer ser feliz. E onde você é feliz? Numa mesa de boteco. Então, vários chefes renomados estão abrindo botecos. Então, agora o boteco virou moda, né? Então, eu trouxe um prato bem típico de boteco para vocês também, que é o picadinho, com arrozinho bem soltinho, branco, e uma farofa bem crocante com amêndoas. O que vai nessa farofa? Vai alho, cebola, o bacon bem douradinho, nós temos todos os ingredientes na aqui, manteiga. Gente. E aí o grande segredo, né, é você botar um pouquinho mais de gordura para deixar ela nesse ponto aqui, ó, que parece, a gente até brinca que parece areia da praia, de tão douradinha que ela fica. Muito gostoso. Deve estar, já vamos provar. Bem douradinha, e aí no final você finaliza com amêndoas ou castanhas, qualquer uma que você tiver em casa. Ela vai fazendo aqui um pouquinho para a gente poder ir observando aí pela câmera. Nós vamos deixar também enquanto vocês degustam, a receita para vocês no Instagram do programa, que é o De Papo com a Amanda. Vocês entram lá no Instagram e tem sempre a receitinha. Sempre que tem comidinha, gente, a receita vai lá pro Instagram, tá? Porque todo mundo fica perguntando, fica pedindo, querem fazer receita, em casa. Né? E farofa é sucesso, né? A comida do brasileiro. Gente, farofa vai bem com tudo, né? Tudo. Acompanha tudo, fica uma delícia com tudo, dá um charme no prato. Lá na minha casa até com estrogonofe, e minhas crianças querem comer farofa. Eu imagino. Ô, André, agora vamos falar um pouquinho de você. Você tinha um dinheirinho guardado para comprar esses produtos, o potinho depois, enfim? Não tinha dinheiro nenhum. E como você fazia? E as primeiras amostras, como a matéria-prima em tese
eu não precisava comprar quilos e quilos, então Era pouquinho. não precisava de tanto dinheiro assim. Mas eu sempre falo que eu comecei a Joyce com R$300, que foi o que realmente eu precisei ali para a primeira etapa. Então, nesse processo de criação, lançamento, que aí lancei no salão, fiz uma festinha lá, que eu até brinco, eu falo, nossa, eu pendurava papel crepom no teto para enfeitar, porque não tinha como contratar alguém para fazer uma decoração de lançamento de um cosmético, né? Enfim, e assim eu fui fazendo, fiz o primeiro lançamento, vendemos, me surpreendi, né? E acho que um ponto com relação a iniciar no empreendedorismo, a gente tem que pensar quais são os sonhos que a gente tem. Porque igual ela falou, né? O meu sonho era ter um patins. E a gente, às vezes, como mãe, o nosso único sonho, ou poucos sonhos a gente tem, é pôr o nosso filho numa escola particular. Esse era o meu sonho. E eu não podia, na época. Então, é comprar alguma coisa para o nosso filho, é poder... Um curso de inglês. Um curso. Então, empreender, ele é muito mais do que só uma mulher que decidiu ter a coragem de quebrar um padrão. O empreender é a intenção de realizar sonhos de pessoas que você ama, né? Então, conforme você cresce, você vai realizando cada vez mais o sonho das pessoas que estão à sua volta. Não é sobre você, no final das contas. E eu acho que todo mundo que empreende, ele tem uma missão, né? Então, o seu empreendimento é um legado missionário para transformar a vida das pessoas envolvidas. Então, quando a gente entende isso, enxerga que o empreender não é só sobre nós, é como se Deus falasse assim, agora você tem permissão para você crescer, né? E é aquilo no seu caso, por exemplo, você vendia o shampoo, aí você comprava o potinho, aí vendia o shampoo, comprava o insumo, aí vendia. Exato. Esse vai e vem no início, até Sim. começar a dar lucro. E assim, eu falo que em tese, inicialmente, era para ir fazer o curso, né? Porque eu falava, eu fazendo esse treinamento, quando eu voltar, minha vida vai ser outra, mas era no quesito emocional. Só que eu não imaginava que a criação desse shampoo ia fazer com que eu tivesse que tomar decisões e transformar isso num negócio. Então, eu consegui, as clientes apoiaram muito e eu falo que eu tinha muita coragem, porque quando eu estava no desenvolvimento, eu precisei estudar além do que eu tinha aprendido com a minha amiga. Então, tinha componentes que eu queria colocar e, às vezes, a fórmula não dava, mas aquilo ali ia ser extremamente interessante para o couro cabeludo. Aí, eu baixava PDFs de universidades internacionais de química e traduzia do inglês para o português pela internet para poder entender o que aquilo fazia. E aí, enfim, para poder colocar aquilo no produto. E aí, o que eu fazia? Postava na rede social, que na época era só Facebook, né, que era em alta. E aí, eu postava assim... Está chegando um cosmético que vai... Não, um produto que vai revolucionar o mercado cosmético. Aí eu pegava um item, tipo a babosa, que hoje é o item principal do shampoo. Babosa, refaz o tecido capilar, estimula o crescimento, traz calmia para o tecido. Só que eu nem tinha um produto pronto ainda. Mas já estava trabalhando a comunicação dele. Antes de você criar ele, ele já existia. E eu já estava dizendo pro universo, né? Vai dar certo. E aí, quando lançou, me surpreendi. Vendemos tudo ali. Eu tinha feito os kits que davam o valor para pagar o curso. E eu falei, eu vou levar 1 ano, 2, para eu vou ir vendendo, vou guardando dinheirinho, porque esse dinheiro é para o curso. Imagina, eu vendi tudo em 1 semana. No mesmo ano, eu fui fazer o curso. Coisa boa. Voltei, falei, agora... Agora, ela teve um detalhe também importante que deu o título, subtítulo aí do shampoo, que ela vai contar já, que nós vamos fazer um intervalo, na volta ela vai contar. Vamos provar essa comida deliciosa Vamos. da Mari? Eu já provei, tá muito boa, Mari. Que farofa deliciosa. E aqui eu já tô refogando, Amanda, pra quem tá em casa Conta. ver. Coloquei manteiga, a cebola, o alho, aí o bacon. Eu deixo bem douradinho mesmo, pra sair todo esse sabor do bacon, da cebola e do alho. Aí depois já coloco a minha farinha, coloco um pouquinho mais de manteiga para deixar molhadinha e deixo dourar. Lenta, eu baixo o fogo, né? O fogo um pouquinho mais baixinho Deixa e bem deixo douradinha. bem douradinha. Esse que é o ponto dela. Bem dourada mesmo e fica super crocante. Nossa, gente, tá uma delícia. Tudo, né? A carninha, o arroz, tudo uma combinação perfeita. Bem Tá pratinho. vendo por que o boteco dela vende muito, gente? Bem Os pratinho de restaurantes? Porque é boteco. maravilhoso. Vamos fazer intervalo rapidinho? Te espero já já. Eba, de volta com o nosso De Papo com a Amanda Françoso. Todo sábado estamos aqui, 7h30 da noite, reunidos para levar muito conteúdo, muita informação, coisa boa para vocês. Olha, tô te enrolando há 2 blocos lá, o povo de casa tá querendo me matar. Amanda, conta logo o desfecho dessa história. O desfecho dessa história é que no 1368, naquela noite, deu certo. E aí, eis que sua filha aparece. Como foi?
Sim, todas as noites eu fazia em torno de 8 protótipos. Nesta noite eu falei, enquanto não sair, eu não vou dormir. Porque eu estava decidida que daria certo. E realmente deu. Aí eu fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, todo o protótipo. Lavava e secava. Então, foram 14 vezes lavando e secando o meu cabelo. Nesse momento, eu falei, só precisa do último ajuste agora. Tá dando certo, eureka. E aí eu subi, fiz a 15ª amostra, desci novamente ali pro lavatório para lavar o cabelo e eis que minha filha aparece com a corujinha dela sem um olho no braço e disse assim, mãe... Eu levei um susto, né? Porque tava ali de madrugada sozinha, né? Mãe, você não dormiu ainda? Aí eu falei, Raquel, vem aqui. Deixa eu lavar seu cabelo. Porque... Ai, coitada, no meio da madrugada. Ela já foi Ai, cobaia. essa menina vai direto pro céu, que santa. E aí ela, muito brava, falou, não, não, não. Tipo assim, era de madrugada, né? 4 horas da manhã. E aí eu falei, filha, por favor, deixa a mãe lavar o seu cabelo. Eu não tô aguentando mais o meu couro cabeludo e eu tenho certeza que essa aqui deu certo. É a última vez que eu testo em você, eu prometo. E aí, com muito custo, ela acabou deixando, mas com a cara totalmente fechada, fula da vida, que ia molhar a cabeça no lavatório aquela hora. Então, lavei o cabelo dela, levei pra cadeira, comecei a secar, e esse cabelo começou a ficar do jeito que eu sempre quis durante todas essas maravilha. 1.368 formas. Ah, que linda. E aí nasceu, e aí ela mandava, gente, ela começou a vender, como ele era muito pastoso, pegava com uma colherzinha. Então ela começou a vender o potinho e com a colherzinha junto. Então ele ganhou o título de shampoo de colher. Exato. E na tampa dele vem uma frase que isso vem até hoje, agora tá em 4 línguas diferentes. Só funciona se sorrir. Ah, já por favor, já apresenteia sim. então, né? Já vamos Trouxe presentear. para vocês. Olha que Kit legal. completo. Olha que legal. Obrigada. Obrigada, viu? E sabe que babosa eu tenho uma memória afetiva, né? Porque Eu sempre- também, minha mãe passava quando eu era Isso, criança. é a nossa geração, é a geração da babosa, mesmo. não é? Imagina Esse é o shampoo de colher? Não, essa é a nossa esse proteína. é proteína. Olha Proteína que chique. capilar. Esse é um Living, living de proteção maravilhoso. térmica. 100% vegano. Eu vou deixar o Isso. Instagram aí pra vocês. Gente, Olha olha, ele, que que lindo. pesado. Deixa eu Já tô cheirar. apaixonada 500 aqui. gramas de shampoo. Vem a colher ainda? Vem, a colherzinha tá aí dentro para vocês. Amanda, e você entendeu o diferencial? Aí é que está o grande segredo, a grande narrativa, né? De trazer para fora a essência Maravilhoso. que ela entendeu da colher. Porque isso também traz, né, para o marketing, trazer o quê? Nossa, eu vou pegar o creme com colher, é isso mesmo? Isso mexe, né, com a Muito mente. legal. Tem uma colherzinha de bambu, ela inclusive deve estar aí dentro da sua Ah, sacolinha. tem aqui, ó. Vem com a colherzinha e você e a colher pega a é a colherzinha medida e passa. para lavagem, tá, gente? Então, Esse tantinho. uma colher, dilui ali em água morna e aplica no cabelo e faz É um a shampoo lavagem. revitalizing, né? Mas que ela falou que ninguém chama assim, que a pessoa Chama chama, de de shampoo de colher, colher. mesmo. E na tampinha tem a frase que ela falou naquela noite do 1368 para a filha dela: só funciona se sorrir. Aliás, a vida, né? Só funciona, se sorrir. se sorrir. Verdade. Parabéns. E hoje, Obrigada. resume um pouquinho. Hoje você tem suas clínicas. Sim, hoje a gente tem um grupo de empresas, a aba de educação, onde a gente forma profissionais para fazerem terapia capilar com os nossos produtos, tratar patologias, ensina eles também a como empreender na área da beleza da maneira certa, ensina gestão, liderança, vendas. Temos a nossa empresa de cosmético que a gente vende para o Brasil e para o mundo. Temos as nossas clínicas, onde a gente opera fazendo apenas terapia capilar, não fazemos nada além disso. Essa é a história da Joyce. Só funciona se sorrir, que a Raquel ficou com a cara tão feia que eu falei para ela, filha, para as coisas Só vai funcionarem funcionar na se nossa você vida, sorrir. tem que sorrir. E aí eu registrei isso na marca. Muito legal, cara, muito legal. Obrigada. Ô, Analice, me conta uma coisa. Você que trabalha muito no digital hoje, o que acontece se a pessoa não quiser aparecer? Porque, assim, é muito comum hoje. Você tem uma loja de roupa, você vai lá e faz o provador de sapatos, de acessórios, tal. E se a pessoa não quiser aparecer, dá para fazer sucesso sem a dona aparecer? Com certeza. E assim, nós lidamos muito com isso. Até nós estávamos conversando antes ali, que é o quê? Muitas pessoas, elas não estão no digital porque elas não querem aparecer. Mas elas podem aparecer gerando conteúdo. Então, assim, quando eu entendi o que era o meu conteúdo, que era escrever,
né, no mundo digital, como é que eu vou falar isso para as pessoas? Como é que eu vou comunicar isso? Que eu construo histórias, que foi isso que eu aprendi no jornalismo, a construir narrativas. E quando eu comecei a perceber o que nesses últimos 5 anos, fazendo curso de marketing, de lançamento, de tudo, até para fazer essa transição de carreira, porque eu sabia que com o passar do tempo eu ia precisar disso também, e para me comunicar melhor. E eu identifico isso muito. Muitos empresários ou empresárias que estão assistindo nós hoje aqui, eles pensam assim, mas eu queria estar no digital, mas eu não queria aparecer. Então, eu faço o quê? Eu chamo esse empresário, eu trago essa empresária, identifico as dores dele, como ela começou com uma dor, ela começou com outra, eu comecei com outra, você com outra. Nós identificamos essa dor, né, através de mecanismos também de psicoterapia e também com a inteligência artificial, porque nós tivemos 5 anos para educar a nossa inteligência artificial para que ela pudesse me ajudar, para que não ficasse tudo só na minha mente. Então, eu tive que trazer isso para o real. E o ganho de autoridade hoje no digital é muito difícil para que as pessoas entendam. Então, quando você é um profissional, que nem você, ou a cozinheira, ou até mesmo você, vocês têm uma especialidade, nós jornalistas identificamos isso como uma fonte. Então, eu posso usar esses empresários como fontes jornalísticas e automaticamente eles não precisam ficar fazendo vídeo, dancinha ou qualquer outra coisa. A privacidade, eu acho que é a coisa mais importante hoje e a ética pede isso. E eu, como jornalista, entendi que é isso que eu preciso passar para as pessoas e principalmente para nós mulheres, né, que muitas vezes sofremos injustiças, né, e que precisamos estar ali vendendo o nosso serviço, vendendo o nosso trabalho, mas não gostamos de aparecer. E existem outras formas que o marketing hoje, junto com o jornalismo, faz com que isso aconteça. Que coisa linda, é muito legal, né, gente? Tem tanta coisa pra gente Tem aprender, muita. meu Deus. Mari, quando foi a sua virada de chave? Você ficou 5 anos no vermelho. Quando é que o azul apitou assim, o verde, né? Plim! Foi quando a gente aprendeu a mexer no negócio, né? Mas vocês falaram em disciplina, em foco. Uma coisa acho que ajudou muito a gente foi essa disciplina e esse foco. É disciplina igual atleta, gente. A gente abriu mão de muita coisa, a gente estava falando nos bastidores, né? Do que abrir mão. A gente teve que abrir mão de muitos aniversários, de muitas viagens, de muito estar com a família quando a gente não tinha filho, porque a gente tinha que se dedicar. Não era 100%, a gente tinha que se dedicar 200%, porque o nosso negócio não estava indo bem. A gente tinha que olhar para o negócio, ver o que a gente estava errando, né? E consertar aquilo. E a gente sempre foi muito aplicado, mas muito aplicado mesmo. E a gente começou a estudar, a saber o que era, né, um fluxo de caixa, a entender como era a gestão de pessoas, a gestão de negócios. E aí a gente foi aprendendo a mexer no negócio até o negócio dá certo, mas foi muita insistência e a gente teve que ter muita disciplina, mas muita disciplina do pessoal. Falar assim, nossa, mas eles são muito afastados, né? A gente quase não vê mais, eles sumiram. É exatamente isso. A gente teve que sumir e cuidar só dos nossos negócios e focar 200% nos negócios. Leva muito tempo até o empreendedor descobrir o que é o DRE, né? Mas demais. Muito. E outra, nós precisamos estar sempre com tudo organizado, porque senão desanda. Com certeza. E eu acho que é isso, essa consciência que nós precisamos ter e trazer para essas mulheres também. Porque a mulher, ela já é empreendedora, ela dá conta, como, né, mãe, como filha, como esposa, como mulher, como tudo. Então, trazer essa clareza e não desistir. Por quê? Quando você coloca, que nem, né, André falou do hiperfoco, e é uma coisa que eu e meu esposo a gente sempre combina, que eu sempre fui muito aérea. Então, eu queria fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Mas se nós tirarmos um tempo, né, com o hiperfoco e fazermos por nós mesmos 50% do que nós fazemos para o outro, você já está com a sua empresa já andando. Então, é isso, é saber dizer não. Muito, na hora, né? que tem que ser muitas não. Renúncias, porque muitas... festa, barzinho, tudo tem todo dia. Só que o seu negócio não. Então, primeiro faça o seu negócio acontecer, hiperfoco mesmo. Vou deixar de, não vou comprar isso para mim porque eu estou investindo na empresa, vou ter menos gastos aqui, porque isso traz a consciência empresarial. Então, é essa clareza que a gente precisa. Não tenha dúvida. O que você fez com o primeiro dinheirinho, assim, que você ganhou? O primeiro dinheiro melhor, assim, que você ganhou? E tô lucrando. Olha,
eu fiz coisas pela minha família, né? E faço até hoje, assim, que eu acho que é aquilo, a gente precisa realizar sonhos e às vezes tem sonhos que são só necessidades, né? Então, minha mãe, enfim. Mas eu sou amante de viagens, então eu falo que eu não preciso do melhor carro do mundo, mas eu quero viver as melhores experiências, porque é o que eu vou levar, né? Sim. Quando eu morrer. Então, é isso. Eu viajei bastante. Todos os lançamentos que eu fazia que tinha ali um dinheirinho, eu falava, o que eu vou estudar agora para melhorar o meu negócio? Porque ele era artesanal. Então, depois que eu voltei do treinamento, eu achei que a minha vida ia seguir normal no salão, mas não seguiu. As pessoas queriam mais e mais e mais. E aí... Você teve que trabalhar eu quero até fazer uma pergunta. E o curso? Fiz o curso. É do Tony Robbins. Tony Robbins. Fez o curso, maravilhoso. Voltei Todo mundo aqui, gente, exerce um olhar muito importante no autoconhecimento também, na inteligência emocional. Isso muda tudo, viu? Esse novo olhar vira várias chaves. É um investimento que a longo prazo tem retorno. Claro. Marielle, vocês têm sobremesa também lá. Isso. Eu amo essa, mas você falou que tem uma que é campeã. Eu queria trazer o pudim pistache, que é o campeão de vendas, mas aí... Fiquei sabendo que você ama a torta de limão. Aí eu tinha que trazer uma torta de limão para você, para homenagear essa noite, né? Nós mulheres aqui reunidas falando tanto de carreira, gente, que delícia. Da nossa vida. Então, para brindar essa noite maravilhosa, eu trouxe a sua sobremesa preferida. Eu amei, Marielle, obrigada. Nossa, amei. Eu sou apaixonada, gente, por torta de limão. É meu doce, assim, do coração. Eu amo também. Mesmo. Eu amo porque esse cítrico do limão não deixa ela tão doce. Eu acho ela perfeita, esse merengue. Amanda, mas fazia tempo que eu não comia uma tão gostosa. Boa demais, delícia, né? E ela é da massa, né? Não é a massa com biscoito, é aquela massa mesmo com farinha, manteiga e ovo. Que você deixa ela bem, a massa, tal da massa podre, né? Que você deixa ela bem homogênea, coloca na forma, assa bem devagarzinho, aí depois faz o recheio do limão, do creme do limão, com leite condensado, leite... Isso, muito boa. E o merengue, então eu acho que casou bem com a gente. Amei. Então, uma homenagem a gente. Muito obrigada, viu? Nós estamos chegando ao finalzinho do programa. Eu vou pedir o recado final de cada uma das nossas convidadas. Dizer a você que é muito importante quando a gente traz histórias inspiradoras, né? Não importa em que degrau você esteja. Eu acho que sempre tem muito da gente no outro, do outro na gente. E ouvir histórias inspiradoras nos fazem subir mais um degrau. E entender tudo que elas falaram aqui. Mas, em resumo, que a gente não pode desistir, que a gente tem que persistir, que a gente tem que descobrir os nossos diferenciais e que a gente tem que criar os movimentos para as coisas que a gente deseja na nossa vida. Não tem jeito. Passe 5 anos, passe 10, passe 20. Uma hora dá certo. Não existem fracassados, existem os desistentes, os que desistiram. Mari, queria a sua consideração final aqui para essa mulher em comemoração ao seu dia de amanhã. Então, meu recado sempre, inclusive, é meu bordão, né? Todo mundo que me acompanha nas minhas redes sociais sabe que eu falo muito nisso. O meu recado para todas as mulheres que estão em casa é: ouse sonhar. Ouse sonhar. E está com medo, vai com medo mesmo. Persiste, porque vai dar certo. Sempre dá certo. Você também teve medo, né? Sempre. E até hoje, né? O friozinho na barriga, sempre tem um friozinho na barriga. Acho que se você perdeu o friozinho na barriga, perde a graça. Você precisa daquele friozinho na barriga. Mas ouse sonhar. Sem dúvida. Obrigada, minha querida. Amei você aqui. Andréia, seu recadinho para essa mulher? São 2. O primeiro é que todas as vezes que você se ver numa situação onde o natural não resolve, apele para o sobrenatural, porque nossa vida é mais espiritual do que física. Então, eu sempre oro e falo a Deus, até aqui a força do meu braço me trouxe. Isso daqui, eu não sei como resolver, então é sobrenatural. Eu entrego nas tuas mãos e que o Senhor resolva. E não se esquecer que para que todas as coisas na nossa vida deem certo, a gente precisa sorrir. Que linda! Obrigada, muito legal. A hora que eu for usar, tá? Eu já sei que eu vou ficar sorrindo. E o marketing é assim, se alguém fala assim, não deu certo, você não sorriu direito. Você não sorriu, é isso mesmo.
Não, e o fato de nós mulheres, né, sempre carregarmos, mesmo diante das dificuldades, um breve sorriso no rosto, eu acho que isso já transforma, né? As mulheres, querendo ou não, nós temos os nossos desafios emocionais por causa dos nossos hormônios também, nós somos movidas a hormônios, mas nós precisamos olhar para isso e acolher. Né? Eu venho aí, nesses últimos anos, me acolhendo porque eu estou num reencontro comigo mesma. E o empreendedorismo, ele faz isso. Ele desafia tanto você para que você mostre quem é você. Só que com o tempo você vai esquecendo quem você é. E isso faz você estar presente, viver a presença. E como você falou, às vezes não é algo que seja explicado, mas seja sentido. Sinta a sua presença, sinta o seu empoderamento, sinta o feminino dentro de você e vá à frente e não desista. Que as boas energias te encontrem. Um beijo para todos vocês. Obrigada, equipe. Parabéns. Feliz Dia Internacional da Mulher, que são todos os dias. Que você tenha um dia brilhante amanhã e sempre. Coragem. Não desista, tá? Seja leve, sorrisão no rosto. E bora, gente. Bora que bora. Beijo. Obrigada, meus amores. Beijo. Até sábado que vem, se Deus quiser.